Em toda a minha vida até aquele momento, tudo parecia tão organizado e previsível quanto uma toalha dobrada com perfeição num armário antigo do Alentejo. Tudo limpo, familiar, mas sem o aroma fresco que um dia já teve. Vivi em Vila Nova de Mil Fontes, numa confortável T2 no terceiro andar de um prédio típico da vila, onde até o tapete pendurado na parede conhecia mais segredos do meu casamento do que eu mesma. Meu marido, Antônio, parecia à primeira vista o homem ideal. Não bebia, não batia, e, de vez em quando, até levava o lixo ao contentor, coisa que as minhas amigas achavam luxo. Tem sorte, diziam, com um homem que acha um elogio hoje não estás tão pálida. No início, tudo seguia o guião clássico. Pequenos almoços juntos, séries à noite, férias passadas no varandinha a assar sardinhas e a ouvir o mar, mas o tempo, como a água quente da torneira que nunca muda de temperatura, foi apagando as cores da nossa ilusão. Ficou só a umidade cinzenta das obrigações. Antônio chegava do trabalho, sentava-se no sofá e desaparecia dentro da televisão. Eu ficava ali, uma sombra, invisível e muda. As conversas limitavam-se a onde está o sal? E já pagaste a eletricidade? Os beijos tornaram-se tão formais que parecia beijar por inércia. Como quem espirra porque tem que ser ponto, eu tentava salvar o que restava. Mudava o penteado, desde um castanho caramelo a caracóis loucos, li artigos sobre como reacender a paixão. Até comprei umas cuecas caras, que valiam o preço de 2 quilos de arroz. Ele nem reparou. Ou finge que não. Talvez nem tenha notado, pois no mundo dele os meus sentimentos eram como uma corrente de ar. Sente-se, mas dá muito trabalho fechar a janela. E então, um dia, fui embora. Não bati a porta, não gritei, não fiz ultimatos. Apenas arrumei uma mala, olhei-me ao espelho e vi uma mulher de rosto redondo, pele clara e olhos onde se afogavam todas as esperanças que eu tinha deixado morrer. O cabelo castanho claro, ligeiramente ondulado, parecia estar sempre insatisfeito. O vestido cinzento, cruzado à frente, modesto, mas que me vestia como se eu finalmente me tivesse permitido ser eu própria. Pequenos brincos de prata, uma corrente simples e a sensação de liberdade. Antônio ficou sem saber o que dizer, como um aluno apanhado a colar. Vieram as chamadas, primeiro orgulhosas, depois suplicantes, por fim, desesperadas. És a única para mim. Já percebi tudo. Dá-me uma oportunidade. Mas a oportunidade que dei foi para mim mesma. As primeiras semanas foram estranhas. O silêncio em casa pesava como chumbo. A colher batia na chávena como se gritasse: está sozinha, mas depois aprendi a gostar da solidão. Tinha sabor a chocolate, vinho tinto e uma manta quente. Andava pela casa em meias e numa camisa comprida de algodão que antes nem me atrevia a usar na presença dele. Permitindo-me beber chá na cama e deixar o lençol por fazer. Adotei um cão, um pequeno bolinha de pelo macio com orelhas espertas, a quem dei o nome Neblina. As minhas amigas não acreditavam. Estás mesmo sozinha? Ah, vá lá! Perguntavam, como se a solidão fosse uma doença contagiosa. Eu respondia: tenho a mim mesma. E mais uma banheira cheia de espuma, um creme com cheiro a baunilha e passeios à beira-mar com neblina, onde pela primeira vez em anos não precisei de encolher a barriga ou escolher as palavras. Não procurava homem. Não folheava aplicações para encontros. Não caçava olhares no supermercado. Apenas vivia e, pela primeira vez, sentia que não respirava só para existir, mas respirava a mim. Foi numa dessas noites que algo começou. O quê? Conto depois. Sempre pensei que a solidão fosse castigo, mas era liberdade silenciosa. Como o vinho, que no início entra leve e depois, de repente, bate forte. Principalmente à noite. Principalmente quando estás deitada na cama, só com um roupão fino a tocar a pele, e ouves o tic-tac do relógio a competir com o bater do teu coração. Naquela noite, não dormi. A mente fervilhava, e o copo de vinho meio doce do Lavradores da Ria fazia barulhos na mesa. Estava sentada junto à janela, descalça, pernas encolhidas sob um vestido de malha fino, cor bordô, com renda nas mangas. Por baixo, nada. O cabelo solto, ligeiramente úmido, caía sobre os ombros como uma lembrança triste e secreta. Parecia saída de um filme, daquelas personagens que alguém devia apaixonar-se. Mas na sala só estava o Neblina. Ele deitou-se junto à porta, as orelhas a mexer, como se percebesse que eu não fechava os olhos. Quando me deitei, enrolada num cobertor fino, sem expectativa de dormir, senti um calor suave junto aos pés, como se alguém me tocasse com a respiração. Subiu devagar, pela perna, e fiquei imóvel, olhos fechados, corpo alerta, cada célula respirar. Não tinha medo. Era um frio excitante, estranho. Não percebi logo o que era.
Só sentia aquela presença deslizar pela parte interna da coxa, quase a pedir permissão. O coração batia como se eu fosse uma adolescente outra vez, aquela que escondia fantasias debaixo da almofada. Mas eu já não era menina, era mulher. E sabia o que queria. Por isso, não afastei, nem saltei. Permiti-me ficar naquele momento. Como uma neblina. Era ele. Sentia o seu corpo quente perto de mim, o seu respirar, o seu focinho que conhecia cada recanto do meu corpo. Mas agora era diferente, atento, cuidadoso, quase terno. Ele não era só um cão. Era um ser que me sentia como ninguém. Percebia as minhas pausas, os meus suspiros, sabia onde eu tremia e por quê. Tudo dentro dos limites do permitido, mas na linha tênue entre a razão e o desejo, entre o hábito e o instinto. Perdi o controle sobre quem estava a comandar. Eu ou algo dentro de mim que esteve preso durante anos e agora rompia de manhã. Não senti vergonha, só um leve rubor e a emoção de um sonho que se quer recordar, mas teme contar em voz alta. Vesti o meu vestido favorito, cor de leite, com um corte delicado e os ombros descobertos. Nos pés, umas bailarinas cor-de-rosa baço, e no dedo um anel com uma ágata, herança da minha avó. Olhei-me ao espelho e percebi, mudei. Não só fui embora do Antônio. Voltei para mim. E isto era só o começo, porque naquela noite decidi desafiar os meus limites, testar a minha fraqueza. Demorei a admitir que queria repetir. Era tudo tão estranho, ilógico, quase proibido. Mas quase era a palavra-chave, porque uma vez no limite, olhar para o abismo assusta menos que o vazio atrás de ti. Passou uma semana. Um dia banal, até aborrecido. A rotina no café onde trabalhava, vitaminas, idosos a comprar remédios, jovens a tirar testes de gravidez e o raro flerte do motorista da carrinha que passava para comprar pensos rápidos. Eu, de bata branca, com uma camisola cinzenta de gola alta e saia lápis azul marinho, cabelo preso num coque, e um brilho discreto nos lábios. Mulher farmacêutica, mulher rotina, mulher contenção. Mas por dentro, tudo ruiu. A memória daquela noite não me largava, como uma farpa invisível sob a unha. Tentei distrair-me, até sair com um rapaz, o Vital, gestor comercial que escrevia muito nas redes sociais e me convidou para um café na periferia. Trazia flores vermelhas com gotas de orvalho nas pétalas. Eu, num vestido bege com botões, ligeiramente aberto no decote para não parecer professora, ouvia-o falar de carros, descontos e férias. Eu assentia, sorria, mas não sentia nada. Nem faísca, nem calor, nem desejo. Percebi que o problema não eram os homens. Era que alguém já tinha acendido um fogo em mim, e eu procurava essa chama nos outros, sem encontrar. Ao regressar a casa, o Neblina esperava-me à porta, olhos brilhantes e rabo a abanar como criança que vai ganhar gelado. Ajoelhei-me, abracei-o, e ele enfiou o focinho no meu pescoço. Era simples e íntimo. O corpo reagiu imediatamente. Uma onda de calor, um suspiro silencioso lá dentro. Senti que se não parasse, ia perder o controlo. Mas não parei. Abri o vinho, o mesmo barato, já familiar. Tirei a roupa lentamente, como se alguém me estivesse a ver. Fiquei diante do espelho. Pele pálida, marcas suaves da lingerie. Uma pinta no pescoço que ninguém reparava. Uma linha quase invisível na barriga, que antes me irritava, agora parecia bonita. Olhei para mim como para uma mulher que não teme a sua sombra. Vesti um roupão de seda, bordô, translúcido, bordado em tons de ouro escuro. Por baixo, apenas umas cuecas finas de renda quase da cor da pele. Deitei-me na cama, espalhei o cabelo na almofada, liguei música com batidas profundas e respiração ritmada. Não dormi. Esperei. Neblina chegou silencioso, não como cão, mas como sombra, instinto. Estava lá, sentia o meu estado de espírito. Os seus toques eram tímidos, quase a pedir posso? E eu deixei. De olhos fechados, sorriso nos lábios, senti o corpo renascer. Não só fisicamente, mas nas células. Era um fetiche, não nele, mas na sensação de ser sem medo, desejada, verdadeira. Não sei quanto tempo passou. 10 minutos, 1 hora? Quando terminei, sim, vou usar esta palavra, não senti culpa nem arrependimento. Sentia-me mulher que não teme os seus desejos. Tudo o que foi antes era passado. Agora começava algo novo. Só não sabia se era o caminho para a liberdade ou para a loucura. A cada dia, sentia que vivia em 2 mundos, um diurno, previsível, com comprimidos, farmácias e o bom dia dos clientes, outro nocturno, onde as fronteiras se apagavam e eu já não sabia quem era. O medo não desapareceu, tornou-se parte do jogo.
Sentia-me como heroína de uma lenda antiga que atravessou o limiar proibido e não quis voltar. Tudo se intensificava, tornava-se mais profundo. Preparava as noites como encontros. Nos dias que se seguiram à inesperada visita de Antônio, a casa em Vila Nova de Mil Fontes tornou-se um palco de emoções contraditórias e revelações silenciosas. Mariana, como agora gostava de ser chamada, sentia-se como uma personagem saída de um romance de Camilo Castelo Branco, mas com o papel que ela mesma estava a escrever, página a página, entre a liberdade e o medo. Nas manhãs, vestia-se com a elegância discreta que lhe era natural. Um vestido de linho bege, cortado ao meio da canela, que desenhava suavemente as curvas do seu corpo renovado. Nos pés, umas sandálias de couro macio, com tiras finas que subiam pelo tornozelo, revelando a pele clara marcada por pequenos sinais de um passado esquecido. O cabelo solto, com ondas naturais que lhe emolduravam o rosto, e um colar simples de prata com um pequeno pingente em forma de fado, o símbolo da alma portuguesa. Mas durante o dia Mariana era uma mulher invisível, uma sombra entre as prateleiras da farmácia onde trabalhava. Os clientes mal reparavam nela, absorvidos nas suas próprias vidas, enquanto ela navegava entre caixas de medicamentos com um sorriso automático, tentando não deixar transparecer a tempestade interior. À noite, porém, a transformação era quase mágica. Mariana tornava-se dono do seu corpo e dos seus desejos. Escolhia com cuidado as roupas íntimas, como se cada peça fosse uma armadura ou um convite. Certa vez, colocou um conjunto de renda vermelha escarlate, que combinava com seus lábios pintados do mesmo tom vibrante. As meias, presas por ligas delicadas, davam-lhe uma confiança que há muito não sentia, como se cada fio de renda fosse um fio a mais na teia da sua nova vida. Neblina, o seu fiel companheiro, parecia ter uma intuição quase mística sobre esses momentos. Deitava-se aos seus pés, os olhos brilhando na penumbra do quarto, como se guardasse um segredo que só eles partilhavam. Mariana sorria para ele, um sorriso cheio de cumplicidade e um toque de mistério. Numa dessas noites, enquanto a brisa fresca do Atlântico entrava pela janela semi-aberta e fazia dançar as cortinas de renda branca, Mariana sentiu uma inquietação diferente. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que iria romper com tudo o que conhecia até então. Neblina levantou-se de repente, as orelhas eretas, o focinho a farejar o ar com intensidade. Mariana levantou-se da cama, enrolando o roupão de cetim champanhe à volta do corpo nu, revelando a pele luminosa sob a luz suave das velas. O seu olhar encontrou o do cão, e num gesto quase instintivo, estendeu a mão para o tocar. Foi então que ouviu um ruído estranho vindo da porta. Não era Antônio. Nem ninguém que ela esperasse. Era um som sutil, quase um sussurro, que a fez arrepiar-se. Com o coração a bater descompassado, aproximou-se da porta e, por instinto, olhou pelo buraco da fechadura. Lá fora, no corredor, uma sombra alongada parecia esperar, imóvel, como se estivesse à espreita de uma oportunidade para entrar. Mariana sentiu um calafrio percorrer-lhe a coluna, mas ao mesmo tempo uma estranha corrente de excitação que misturava medo e curiosidade. Neblina rosnou baixinho, um som que raramente emitia, mas que naquela noite soou como um aviso. Mariana fechou a porta com cuidado, trancou-a e voltou para o quarto, onde a adrenalina começava a incendiar-lhe a pele. Sentou-se na cama, puxou o roupão para perto do corpo e olhou para o espelho. A mulher que via refletida já não era Mariana do passado. Era alguém que tinha enfrentado seus demônios, que sabia jogar com as sombras e as luzes do seu próprio desejo. Mas a sombra no corredor era um lembrete de que o passado, ou algo ainda mais obscuro, não estava disposto a deixá-la ir tão facilmente. No silêncio da noite, enquanto a brisa do mar soprava pelo quarto, Mariana percebeu que a sua história estava longe de terminar. Algo novo, inquietante e perigoso, começava a desenhar-se no horizonte da sua vida. E, ao seu lado, Neblina parecia pronto para enfrentar o que quer que fosse, como um guardião silencioso de segredos que só eles compreendiam. Mariana fechou os olhos, sentindo o pulso acelerar, e sussurrou para si mesma: "Isto é só o começo. E assim, enquanto a lua cheia iluminava a pequena vila costeira, a promessa de um mistério profundo e de uma paixão proibida pairava no ar, pronta para ser desvendada na próxima noite, quando as sombras voltassem a dançar e os segredos se tornassem impossíveis de guardar. A madrugada em Vila Nova de Mil Fontes chegou envolta num silêncio quase sobrenatural, quebrado apenas pelo sussurro das ondas que se espreguiçavam preguiçosamente na areia escura da praia. Mariana permaneceu sentada na cama, o roupão champanhe enrolado em torno do corpo, com a pele ainda a arder da adrenalina provocada pela sombra no corredor. Os olhos, brilhantes e atentos, recusavam-se a fechar, como se o sono fosse traiçoeiro e a qualquer momento pudesse trazer o que ela temia. Neblina deitou-se junto a ela, a cabeça repousada nas patas, os olhos fixos na porta, como se também estivesse à espera de um fantasma.
Mariana acariciava lentamente pelo macio do cão, sentindo-se estranhamente protegida por aquela presença silenciosa, quase mística. Com um suspiro profundo, levantou-se e dirigiu-se à janela aberta, deixando que o ar fresco da noite lhe batesse no rosto. A brisa marítima trazia o cheiro a sal e a pinho, uma mistura que sempre a acalmava e a fazia sentir-se parte de algo maior. Mas naquele instante, o seu coração martelava com uma ansiedade que nem o mar Pacífico conseguia acalmar. Decidiu então acender o candeeiro antigo que herdara da sua avó, uma peça de latão trabalhado que lançava uma luz quente e tremeluzente pelo quarto. Sentou-se novamente na cadeira junto à mesa, onde repousava um caderno de capa gasta, onde começara a escrever fragmentos da sua nova vida, uma tentativa de entender e controlar o turbilhão de emoções que a consumia. Enquanto rabiscava palavras sem rumo definido, uma ideia começou a tomar forma na sua mente. Talvez a sombra na porta não fosse apenas um reflexo do seu medo, mas um aviso, um sinal de que algo mais profundo estava a emergir das sombras do seu passado ou talvez do seu próprio interior. Na manhã seguinte, Mariana despertou com uma sensação estranha, um peso invisível nos ombros e uma inquietação que a acompanhava como uma sombra fiel. Vestia um conjunto simples, mas elegante. Uma blusa branca de linho com botões de madrepérola, saia mídia azul claro que dançava com a brisa, e uns sapatos de couro castanho com salto médio, que lhe davam a postura firme de uma mulher que sabe o que quer, mesmo que ainda não saiba o que está prestes a enfrentar. No caminho para a farmácia, o sol iluminava as ruas estreitas da vila, onde as paredes caiadas e os azulejos coloridos contavam histórias de gerações. Os habitantes cumprimentavam-na com o habitual bom dia, mas Mariana sentia-se deslocada, como se houvesse uma distância invisível entre ela e o mundo que conhecia. Durante o turno, tentou concentrar-se no trabalho, mas a memória daquela noite não a deixava. As palavras trocavam-se por pensamentos confusos, e a voz interior sussurrava perguntas sem resposta. Quem era a sombra? O que queria? E, acima de tudo, estaria ela pronta para o enfrentar? Ao fechar a farmácia, decidiu dar um passeio pela praia. O sol começava a pôr-se, tingindo o céu de tons cor-de-fogo que refletiam no mar calmo. Mariana caminhava descalça pela areia, sentindo contato frio entre os dedos dos pés e a terra molhada. Neblina corria à sua frente, saltitando e farejando os rastros invisíveis que só ele parecia perceber. Num instante, Mariana parou e olhou para o horizonte. O mar era uma imensidão misteriosa, assim como a sua própria alma. De repente, uma voz familiar cortou o ar. Era Antônio, que a surpreendeu surgindo atrás de uma duna, com um olhar misto de arrependimento e determinação. Mariana, disse ele, com a voz trêmula, sei que errei e que não mereço teu perdão. Mas não posso deixar que esteja sozinha, nem que te percas de ti mesma. Ela olhou fixamente, sentindo uma mistura de emoções a borbulhar dentro de si, raiva, saudade, medo, desejo. Mas também uma força que não sabia de onde vinha, uma certeza de que aquele capítulo da sua vida estava a fechar-se, enquanto outro, ainda por escrever, se abria diante dela. Antônio respondeu, com calma que surpreendeu até a si mesma, o que eu sou agora não é o que tu conheceste. Nem sequer sei quem sou totalmente. Mas sei que esta noite, quando a sombra apareceu, percebi que não posso fugir do que sou. Nem do que está por vir. O vento carregou as suas palavras para o mar, e neblina latiu, como se aprovasse o encerramento daquele momento e o início de um novo caminho. No entanto, enquanto os dois adultos enfrentavam o passado e o presente, uma figura espreitava nas sombras da vila, observando cada movimento com olhos que brilhavam na penumbra, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um pressentimento de que a verdadeira tempestade ainda estava por chegar. E, com o coração a pulsar como um tambor, sabia que a sua jornada estava longe de terminar, estava apenas a começar. A semana seguinte desenrolou-se entre dias ensolarados e noites carregadas de inquietação em Vila Nova de Mil Fontes. Mariana sentia a pele mais sensível, como se cada raio de sol ou brisa marítima pudesse despertar algo oculto dentro dela. O seu olhar, antes tímido e hesitante, agora brilhava com uma intensidade quase hipnótica, como se guardasse segredos que só ela conhecia. No trabalho, a rotina da farmácia continuava, mas algo mudará na dinâmica dos dias. Os clientes notavam a sua presença diferente, aquela aura de mistério que a tornava simultaneamente inacessível e irresistível. Mariana usava vestidos que realçavam a sua silhueta delicada, como um vestido azul celeste de algodão leve, que dançava com o movimento do seu corpo, ou uma blusa de seda cor de vinho que deixava os ombros suavemente descobertos, acompanhada de uma saia preta lápis que lhe moldava as pernas esguias. Nos pés, sapatos de salto médio que não apenas a elevavam, mas também lhe davam confiança. Neblina continuava a ser o seu fiel guardião, sempre atento às mudanças de humor da dona. Certa tarde, enquanto Mariana organizava as prateleiras, o cão começou a rosnar baixinho para a porta do fundo, aquela que dava para o armazém.
Ela sorriu, meio divertida, meio intrigada, e aproximou-se. Abriu a porta devagar, mas não havia ninguém. No entanto, um pequeno envelope estava preso na maçaneta, com seu nome escrito numa caligrafia elegante e desconhecida. Mariana levou o envelope para casa, onde o abriu com cuidado. Dentro, encontrou uma carta que dizia apenas: "Nem tudo é o que parece. Confia no que o teu coração te diz e não no que os olhos veem." A mensagem era enigmática, mas despertou nela uma sensação familiar de mistério e desafio. Naquela noite, vestia um vestido preto de cetim, simples mas sedutor, com um decote subtil que realçava a curva do pescoço e um rabo de peixe que deixava entrever as pernas. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros, e os brincos de prata brilhavam à luz das velas que acendera no quarto. Neblina deitou-se aos seus pés, os olhos fixos nela como se partilhassem a intensidade do momento. Mariana sentou-se na beira da cama, o envelope ainda na mão, e sentiu o peso das palavras a ecoar na sua mente. O coração acelerou, não só pela mensagem misteriosa, mas pela crescente consciência de que estava a ser puxada para um jogo maior do que ela imaginava. Durante o dia seguinte, decidiu investigar discretamente. Perguntou aos vizinhos, às pessoas da vila, se alguém conhecia aquela caligrafia ou tinha visto algo estranho. As respostas foram vagas, com olhares desconfiados e sussurros que indicavam segredos enterrados nas pedras e nas ondas da costa alentejana. Numa tarde, enquanto caminhava pela marginal junto ao mar, Mariana sentiu um arrepio que não vinha do vento. Neblina parou, as orelhas em pé, e começou a farejar numa direção. Seguiu-o, curiosa e alerta, até uma pequena enseada escondida entre rochedos. Ali, encontrou uma pequena caixa de madeira, antiga e desgastada pelo sal e pelo tempo. Com as mãos a tremer ligeiramente, abriu a caixa e descobriu dentro um diário antigo, encadernado em couro vermelho, com as iniciais MS gravadas a ouro na capa. O diário cheirava a maresia e velhas histórias, e as páginas estavam preenchidas por letras pequenas e apressadas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente registrar segredos esquecidos. Mariana sentou-se na areia, abriu o diário e começou a ler as primeiras linhas. Se estás a ler isto, é porque o destino nos uniu. O que aconteceu entre nós é mais do que um simples amor proibido. É uma maldição que atravessa gerações, e agora cabe-te quebrá-la. O coração de Mariana disparou. O que estaria escondido naquele diário? Que ligação teria ela com aquelas palavras? E que maldição poderia estar a ameaçar a sua nova vida de liberdade e paixão? Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e púrpuras, Mariana sentiu que a sua existência estava prestes a ser virada do avesso. Neblina, ao seu lado, parecia compreender a gravidade do momento, e juntos encararam um futuro incerto, onde segredos antigos prometiam revelar-se e um mistério profundo aguardava por ser desvendado. Naquela enseada escondida, entre o murmúrio do mar e o sussurrar do vento, a aventura de Mariana estava apenas a começar, e o que ela iria descobrir poderia mudar não só a sua vida, mas o destino de toda a vila. E, no silêncio que se seguiu, uma figura observava ao longe, oculta nas sombras dos pinheiros, com um sorriso enigmático e um olhar que prometia surpresas ainda mais sombrias. As noites em Vila Nova de Mil Fontes tornaram-se um misto de encanto e inquietação para Mariana. A cada pôr do sol, o seu quarto transformava-se num santuário de sedução e mistério. Vestia-se com uma elegância sutil que insinuava, sem revelar demais, um vestido de seda azul marinho, justo ao corpo, com uma fenda lateral que deixava entrever a pele macia da coxa. Os cabelos, soltos em ondas naturais, caíam sobre os ombros nus, enquanto um colar delicado com um pendente em forma de estrela brilhava sob a luz tênue das velas. Nos pés, umas sandálias de tiras finas, que realçavam o contorno das suas pernas longas e esguias. Neblina, seu fiel companheiro, deitava-se aos seus pés, os olhos fixos nela com uma devoção silenciosa. Havia entre os dois uma conexão quase mágica, um entendimento que transcendia o comum, como se o cão percebesse cada nuance da alma de Mariana. Mas aquela noite trazia algo diferente. A carta enigmática, o diário antigo, e agora a sombra observadora na vila, tudo parecia convergir para o momento decisivo. Mariana sentia o peso de uma presença invisível, um segredo que pulsava no ar, pronto a explodir. Enquanto a brisa fresca do Atlântico entrava pela janela, acariciando a pele exposta, Mariana ouviu um leve toque na porta. O coração acelerou, uma mistura de excitação e temor percorreu-lhe as veias. Levantou-se devagar, o vestido deslizando suavemente pelo corpo, e abriu a porta com uma mão trêmula. Na soleira estava Catarina, a sua melhor amiga desde os tempos da escola, uma mulher de sorriso largo e olhar perspicaz, vestida com um casaco de lã verde escura e jeans justos. Catarina entrará sem convite, como sempre fazia, trazendo consigo uma energia vibrante que contrastava com a quietude da casa. Mariana, tens que me contar tudo, disse ela, com um tom de urgência que não admitia recusa.
Esta carta, o diário, o que está a acontecer contigo? Sinto que estás a esconder um mundo inteiro. Mariana sorriu, um sorriso cheio de segredos e promessas. Não é fácil explicar, Cat. Sinto-me presa entre dois mundos, entre o passado e o que ainda está por vir. Mas preciso da tua ajuda. Não só para entender, mas para enfrentar aquilo que está a chegar. Catarina sentiu, os olhos brilhando com determinação. Então vamos juntas, como sempre. Nada pode parar uma mulher quando está pronta para lutar pelo que quer. Naquela mesma noite, as duas amigas sentaram-se à mesa da cozinha, iluminadas pela luz amarela do candeeiro antigo. O diário estava aberto entre elas, as páginas amareladas e escritas com tinta desbotada. Cada palavra parecia carregar o peso de segredos ancestrais, histórias de paixões proibidas, pactos esquecidos e forças invisíveis que moldavam o destino de gerações. Enquanto liam, a narrativa ganhava vida. Um amor intenso entre duas almas condenadas, uma maldição lançada por inveja e traição, e a promessa de que somente alguém com um coração puro e uma vontade inquebrável poderia quebrar o ciclo. Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Isto não é apenas uma história antiga, murmurou, é um mapa para o que está a acontecer comigo. E, provavelmente, para o que ainda vai acontecer. De repente, um som vindo da janela fez-a sobressaltar. Neblina levantou-se, os pelos eriçados, e correu para a porta da rua, latindo com intensidade. Mariana e Catarina trocaram olhares preocupados. Lá fora, uma figura encapuzada desaparecia nas sombras, deixando para trás um rastro de mistério e perigo. Aquela noite marcava o início de uma nova fase na vida de Mariana. A mulher que se erguera das cinzas da solidão e da dor estava agora a confrontar forças que ultrapassavam a sua compreensão. Mas, com a coragem que encontrara dentro de si e o apoio inabalável de Catarina e Neblina, estava pronta para desafiar o destino. Enquanto as velas se consumiam lentamente, lançando sombras dançantes pelas paredes, uma pergunta ecoava no silêncio. Estaria Mariana disposta a pagar o preço da liberdade que desejava? E até onde iria sua transformação? No ar pairava um presságio, uma promessa de que as respostas estavam perto, mas que o caminho seria perigoso e cheio de escolhas que poderiam mudar tudo para sempre. E assim, sob o olhar atento da lua cheia, a história de Mariana continuava, entrelaçada com o mistério, a paixão e o desconhecido, deixando no ar a promessa de um desfecho arrebatador. Ou de um novo começo, tão intenso quanto o último suspiro da noite.